Olá, pessoal! Chegou a sexta-feira, dia de vídeo novo no nosso canal do YouTube. Eu me chamo Amilcar Pessoa, sou professor de Química há mais de 30 anos e no nosso canal Química Dominada nós compartilhamos conteúdos que serão importantes para estudantes que vão fazer o Enem e que podem agregar um conhecimento mais profundo da química, uma área verdadeiramente apaixonante. Se você não segue o nosso canal, já peço que você dê o seu like, siga para que você possa receber as notificações e você vai ajudar a esse conteúdo a atingir mais pessoas através do algoritmo do YouTube. Valeu? Já agradeço a sua presença e colaboração. Estamos na parte 3 das descobertas impactantes da química. Há 3 semanas nós iniciamos vídeos falando sobre as maiores descobertas da química. E hoje a gente vai falar sobre um conteúdo que normalmente é trabalhado no primeiro ano do ensino médio, mas muitas vezes de forma superficial. Normalmente, os discentes têm o primeiro contato com uma tabela periódica já atual, quando na verdade, a construção da tabela passou pelas mãos de muita gente. Hoje nós temos uma tabela com 118 elementos, mas nem sempre foi assim. Então hoje vocês vão conhecer um pouco da história da tabela periódica, uma história incrível, apaixonante, que vai fazer com que você penetre no mundo dos elementos químicos e entenda como se chegou a essa estrutura da tabela que nós temos hoje. Veja como tudo começou. No início do século XIX, pessoal, conhecia-se aproximadamente 30 elementos químicos. Alguns destes já conhecidos milenarmente, como o caso do ouro, da prata, do cobre, do chumbo, não é? Do fósforo, e outros que foram descobertos na época da Idade Média, da alquimia e do início da Idade Moderna. Esses cientistas do início da Idade Moderna, e entre eles nós vamos encontrar a figura de um químico alemão chamado Dobereiner, já existia uma preocupação de organizar estes elementos. Porque o que basicamente se conhecia desses elementos era a sua massa e algumas propriedades físicas como densidade, ponto de fusão, ponto de ebulição, algumas coincidências em relação aos compostos que eles formavam. Então, o Dobereiner, pegando esses elementos, tentou organizá-los através de uma técnica que foi chamada de tríades de Dobereiner. E qual foi a ideia de Dobereiner? Foi agrupar os elementos de 3 em 3, só que não de forma aleatória. Eles tinham que ter características semelhantes, ou seriam encontrados no mesmo local, né? Ou seriam formadores do mesmo tipo de sal, do mesmo tipo de óxido.
E aí, baseado nessas propriedades semelhantes, ele descobriu algo muito interessante. Ele descobriu que, organizando de 3 em 3 estes elementos, havia uma coincidência em alguns destes grupos. Qual era a coincidência? Era que a massa do elemento 2 do grupo coincidia com a média das massas dos elementos 1 e 3. Amilcar, como é que é? Como é que é a história? Exatamente o que você está ouvindo nesse momento. O elemento 2 do grupo, você tinha 3 elementos, o elemento do meio, a sua massa era a média das massas dos elementos 1 e 3. E olha que incrível, ele conseguiu observar isso, por exemplo, entre o lítio, o sódio e o potássio. Porque a massa do lítio é 7, a do potássio é 39. Quando você soma 7 mais 39 dá 46, dividido por 2 dá 23, que é a massa do sódio. Que incrível! Quando ele fez isso com o cálcio, o estrôncio e o bário, ele percebeu a mesma coisa. Quando ele fez isso com o cloro, o bromo e o iodo, ele percebeu a mesma coisa. Que impressionante. Isso em 1829, pessoal. Há quase 200 anos atrás. E chegou-se a pensar na época que estava resolvido o problema. Que a forma de classificar os elementos seria através de grupos de 3. Só que não se levou em consideração que ao longo do tempo outros elementos provavelmente seriam descobertos e que alguns grupos posteriormente mostraram que essa técnica era ineficaz. Ou seja, nem sempre elementos semelhantes, o elemento do meio tinha a média das massas dos elementos 1 e 3. E essa técnica proposta por Dobereiner terminou sendo descartada. Mas existe uma importância, e aí atentem para essa informação, de que esse trabalho de Dobereiner ele vai influenciar, inclusive, o trabalho de Mendeleev, que nós vamos falar daqui a pouco, em 1869. Então, Dobereiner é extremamente importante para a química, porque ele traz uma primeira ideia de classificar os elementos. Isso é incrível. Após Dobereiner, surge um francês chamado Champ-Courtois, um químico conceituado na França, e que ao fazer um trabalho minucioso com os elementos conhecidos na época, que já era de praticamente o dobro do que Dobereiner conhecia. Então, na época de Champ-Courtois, já se tinha aí entre 50 e 60 elementos conhecidos. E ele faz algo, pessoal, que para a época foi muito chocante. Eu diria que Champ-Courtois ele foi muito à frente do seu tempo. Ele cria uma ideia, inclusive, de período, que nós sabemos que na tabela periódica atual nós temos as colunas, que são os grupos, e temos as linhas, que são os períodos. E o que o Champ-Courtois faz? Ele pega um papel, uma cartolina, e ele organiza os elementos pelas suas massas atômicas. E vão se formando linhas, como vocês estão vendo aí na figura, essa primeira figura aí, à esquerda,
mostra exatamente o que o Champ-Courtois fez com os elementos que ele conhecia. Então ele pegava lá a coordenada e a abscissa da massa do elemento, por exemplo, lítio, massa 7, ele pegava 7 na vertical e 7 na horizontal, ligava, marcava um ponto. E assim ele ia fazendo com todos os elementos. O que ele percebeu? Os elementos iam sendo posicionados através de pontos em cima dessa linha. E quando esse papel era colocado na forma de um cilindro, pasmem, ele percebeu que os elementos semelhantes formavam grupos verticais, como vocês podem acompanhar na figura do meio. O lítio, o sódio e o potássio, já previstos lá que ficariam juntos lá pelo Dobereiner, lá atrás, mais uma vez esses elementos aparecem numa mesma vertical. Berílio, magnésio e cálcio, a mesma coisa. Bório e alumínio, a mesma coisa. Carbono e silício. Pessoal, ele, com o parafuso telúrico, como foi chamado a sua proposta, em 1862, ele começa a organizar os elementos de uma forma simplesmente incrível. Até ali, basicamente, os primeiros 30, 40 elementos, essa organização ela é muito parecida com a que a gente tem hoje, 162 anos depois. Isso é verdadeiramente espetacular. Só que esse trabalho de Champ-Courtois não foi aceito. E eu entendo. Ele estava muito à frente do tempo. Foi um choque achar que os elementos seriam organizados como se fosse a rosca de um parafuso. E isso não foi muito adiante. Não é à toa que 3 anos depois, um químico britânico chamado John Newlands publica um trabalho chamado Lei das Oitavas, em que ele organiza os elementos de 7 em 7, semelhante ao que acontece com as notas musicais, que nós sabemos que são 7 e que a partir da oitava você tem uma característica semelhante à da primeira, num tom diferente. Olha que trabalho que o Newlands fez. Esse é um dos caras mais injustiçados da química. Esse cara foi ridicularizado. Tá? Para vocês terem uma ideia, ele era um grande pianista e químico. Ele ficou tão frustrado com a não aceitação do trabalho dele que ele abandona a química e vai só tocar piano. Esse trabalho dele, além de organizar os elementos de 7 em 7, né, ele mostra também as características semelhantes dos elementos que ficavam em cada grupo. E mais uma vez, ocorreram muitas coincidências com os trabalhos anteriores de Dobereiner e de Champ-Courtois. Ou seja, tudo tendia para um caminho certo. Tudo tendia para que em algum momento alguém descobrisse como realmente organizar os elementos numa tabela. Estava quase lá, pessoal. Estava quase lá. Postumamente, a família de Newlands recebeu uma medalha de mérito pelo trabalho da Academia de Ciências de Londres, e o Newlands hoje figura como um dos cientistas mais importantes
na construção de uma classificação dos elementos. Então a gente não pode esquecer desses três nomes: Dobereiner, Champ-Courtois e Newlands, que foram extremamente importantes no trabalho que vai ser desenvolvido por aquele que é considerado o maior químico de todos os tempos, o russo Dmitri Mendeleev. Mendeleev é um cientista que teve uma série de adversidades na sua vida. Perdeu o pai, perdeu a mãe muito jovem. Com muito sacrifício, foi para Moscou estudar na universidade e se mostrou um exímio nas ciências exatas, ao ponto de passar a ser professor lá na Rússia e reconhecido como um dos maiores de todos os tempos. E o trabalho de Mendeleev, pessoal, é absolutamente incrível. Obviamente, com tudo que já tinha se produzido anteriormente, ele, já de posse aí de mais de 60 elementos conhecidos, organiza os elementos, ainda pela massa atômica. Importante que se diga que o principal critério adotado por todos esses cientistas era a massa, porque era efetivamente o dado concreto que se tinha. Não esqueçamos que o modelo atômico que vigorava nessa época era o de Dalton. Não se conhecia elétron, não se conhecia próton, não se conhecia nêutron, mal se conhecia o átomo. Então as informações dos átomos eram muito pobres, escassas. E esse trabalho do Mendeleev é absolutamente espetacular, pessoal. Eu me orgulho de ser químico e fazer parte de um rol de pessoas que pode admirar um trabalho como esse. É incrível como ele organizou os elementos. E vocês percebem nessa imagem, que é uma imagem real do trabalho de Mendeleev, que existem algumas interrogações. Existem alguns espaços. Por exemplo, se vocês pegarem onde tem o boro e o alumínio, depois tem uma interrogação. Se vocês pegarem o carbono e o silício, depois tem uma interrogação. Mas do lado da interrogação tem uma massa. Oxe, o que é isso? É que, na verdade, o elemento não existia. Não era de conhecimento da ciência. Mas Mendeleev já previa a sua existência e que massa ele deveria ter. Ninguém tinha feito isso, pessoal. Ninguém tinha tido a coragem, porque tem que ter coragem para fazer um negócio desse, de deixar um espaço para dizer assim, olha, um dia vão descobrir um elemento e a massa do elemento vai ser essa. Que coisa absolutamente impressionante. E Mendeleev, ele pegava normalmente cada elemento, escrevia num papel, e ia colocando nesse papel as informações que ele tinha do elemento. Ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade, cor. Como é que ele se encontrava na natureza, estado físico, massa. Ele ia organizando. Ia tentando montar um quebra-cabeças. E ele matusquelava com essa tabela sem conseguir fechar, deixando os espaços. E tem um determinado dia, ele já é exausto, ele tem um sonho. Inclusive, isso deu origem a um livro chamado Sonho de Mendeleev. Recomendo todo mundo ler. Nesse sonho, ele consegue perceber essa questão dos elementos que deveriam ser previstos.
E aqui eu vou falar de dois que ele previu e que foram descobertos anos depois. Um é o ECA-alumínio, ou seja, o elemento que deveria estar depois do alumínio, no grupo 3, como vocês podem ver aí, boro, alumínio, esse próximo elemento ainda não era descoberto, não tinha sido descoberto. E ele chama de ECA-alumínio. Atribui para esse elemento uma massa 68. Pessoal, em 1875, esse elemento é descoberto na França e recebe o nome de gálio. E é impressionante as semelhanças das previsões de Mendeleev e dos dados obtidos do gálio. É de estarrecer. O erro de Mendeleev é de menos de 2%. E não para por aí. Ele previu que abaixo do silício deveria existir um elemento chamado de ECA-silício, por ele em 1871. E esse elemento é descoberto em 1886, 15 anos depois, na Alemanha. Foi chamado de germânio. E eu coloquei aí as informações da previsão de Mendeleev e do germânio, e é absolutamente incrível. Olha os valores, pessoal. É impressionante. É emocionante alguém ter feito previsões tão próximas dos valores reais. Então, o trabalho de Mendeleev é reconhecido mundialmente, mas ainda faltava a cereja do bolo, porque os elementos ainda eram organizados em função da massa. E aí surge um gênio jovem na Inglaterra chamado Henry Moseley. Este jovem, que já bebe da fonte da descoberta das primeiras partículas atômicas, no início do século XX, já se conhece o elétron, o próton, e ele estudando os elementos da tabela, já em torno de 90, ele descobre que os elementos não devem ser organizados pela massa, e sim pelo número de prótons. Ele percebe que existe uma certa periodicidade e repetição nas propriedades quando você organiza os elementos pelo número atômico que foi criado por ele, que corresponde ao número de prótons. E ele propõe o que você está vendo aí na sua tela, que é esta tabela, que é praticamente o que a gente tem hoje, acrescentando-se os novos elementos. Uma pena que o Moseley era um militar britânico e quando eclodiu a Primeira Guerra Mundial em 1914, ele se voluntariou a combater pela Inglaterra. Apesar dos pedidos de não ir, ele quis defender o seu país e ele morre da Batalha de Galípoli, na Turquia, em 1915. E perde-se aí um grande físico e químico que, inclusive, e provavelmente teria recebido o prêmio Nobel
ou de química, ou de física, por esse trabalho magnífico de organizar os elementos da tabela periódica. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Segue a gente no nosso canal Química Dominada. Isso vai ajudar que um conteúdo como esse chegue para outras pessoas que querem entender como a tabela periódica foi construída. Valeu! Tchau, tchau!